A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve Compraria, hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje, um programa que eu tava querendo gravar, porque sempre voltamos a essa polêmica de novo e de novo e de novo. Muitas pessoas dizem que a cultura é toda permeada por... Bom, já que esse programa vai ser polêmico mesmo, então já vamos entrar na polêmica logo de cara. Dizem que a cultura é toda permeada por satanismo, em outros paganismo, outros dizem que mensagens subliminares estão acontecendo. E então a gente sempre entra nessa polêmica, o que é, o que não é, e quais são os efeitos disso para a sociedade. Isso a gente vê, essa discussão a gente vê desde desenhos, filmes, músicas e símbolos. Então a questão é, o que realmente é gnose na cultura de massa? O que realmente é? O que não é? Devemos nos preocupar? Não precisamos nos preocupar? Quem vai tirar nossas dúvidas hoje é o grande Matheus Tiburcio. Fala, Matheus! Salve, Hernani. Boa noite. Aqui é o Matheus Tiburcio, do canal Ciqueton. Agradeço de antemão ao Hernani pela presença e agradeço a todos vocês por estarem nos assistindo. O canal seu vai estar na descrição. E o pessoal conhece você, gosta muito de você por essas palestras que você dá. Quando você começou a estudar sobre esses assuntos mais intelectuais, quando foi isso? Desde a adolescência? Como é que foi? A história é algo muito bizarro, porque aos 12 anos eu estava explorando, olha que coisa engraçada, um prédio do Ministério do Trabalho, certo? E eu fui até a cozinha. Quando eu abri a cozinha, eu abri uma gaveta, certo? Eu fui à cozinha e lá eu abri uma gaveta. Quando eu fui ver, havia lá uma revista super interessante com o título Gnosticismo. Aí eu fui ler a primeira matéria. Falava sobre o que é o gnosticismo. Uma visão muito tendenciosa, coisa super interessante. Aí, na mesma revista, tinha uma matéria que não era matéria de capa, Harold Bloom, a gnose na literatura. Ou seja, aí, eu vou atrás de material quanto a isso aí. Aí eu já era então, católico. Aquilo ali chamou sua atenção. Chamou a minha atenção, aos 12 anos. Aquele assombro pelo conhecimento, né? Que diz Aristóteles. Aí no catolicismo eu fui atrás do Orlando Fedeli me levou paradoxalmente a alguém que ele odiava, que era Olavo de Carvalho. Na faculdade eu fui investigar filosofia, eu fui investigar uma série de coisas. Eu entrei no mestrado. No mestrado eu tive ótimos professores também, que eles me ajudaram imensamente, e ótimos colegas. E hoje nós mantemos esse trabalho aqui. De certa forma, é correto dizer que eu estudo esse assunto da gnose há cerca de 13 anos. 14 anos, certo? Eu tenho algumas lacunas no meu conhecimento, por exemplo, uma grande parte da literatura do gnosticismo ocidental está em línguas como siríaco, copta, que eu não domino muito bem, mas definitivamente você tem esta presença sim, certo? Matheus, pra gente começar do básico, mas de uma forma resumida, porque só pra quem tiver interesse aí vai pesquisar mais a fundo, só de uma forma resumida. O que é a tal
tão falada gnose, que tanto falam. Isso é gnose, gnose, gnose purinha. O que é gnose? Veja, a gnose ela é uma doutrina que tem inúmeras manifestações na história, que pode ser definida por um conjunto de corolários. Ela é uma crença na ideia de que o atual estado do mundo é um estado maléfico. Ele é um estado maléfico e é um estado que se deve ser superado. Ele não deve ser melhorado como o cristianismo, ele não deve ser livre do que tem o mal, não. Ele deve ser superado. Esse é o primeiro ponto de toda a gnose. O mundo é um estado maléfico a ser superado. O agente dessa superação e dessa libertação é o homem. O homem deve se libertar desse mundo material, desse mundo físico, que é um estado de coisas maléfico. E a causa eficiente desse processo seria o conhecimento. Mais especificamente, uma forma de conhecimento não proposicional, que muitas vezes é o autoconhecimento. Ou seja, isso é uma visão que se manifesta em diversos pontos da história sobre formas distintas. Na Índia, isso se manifesta como certos setores do hinduísmo, como o jainismo e como o budismo também. Na Índia, na China, certos setores também do taoísmo. Na antiguidade clássica, isso se manifesta em alguns setores do neoplatonismo, no estoicismo, notavelmente. Também existe um certo debate sobre a presença gnóstica no epicurismo, mas tudo leva a crer que sim. Também existe uma presença gnóstica no epicurismo. No judaísmo, isso está presente na Cabala. E mais ou menos no início do Império Romano, começam a surgir um conjunto de seitas que é denominado gnosticismo. Porque, digamos assim, ele dá uma forma muito genérica a esse fenômeno no que vai vir a ser o Ocidente, então. Né? Ele pega toda aquela cosmologia platônica, do mesoplatonismo, platonismo médio, e inverte. Diz que o demiurgo que criou o mundo, que não é Deus, em vez de ser bom, de ser o ótimo, como diz Platão, ele é maléfico. E ele aprisionou os puros espíritos que decaíram. Toda gnose tem essa decadência da divindade no mundo material. Certo? No mundo material. Toda gnose, ela parte da ideia de que existe uma divindade que está presa neste estado de coisa indesejável. E que, no caso, pela gnose, pelo conhecimento, o homem poderia se libertar do mundo material. Que, no caso, seria um mundo dominado pelo demiurgo, pelos arcontes. Né? Os arcontes, no caso, são, na cosmologia platônica, os espíritos celestes, os espíritos dos planetas. Mas o gnosticismo ele faz uma demonização do platonismo e uma satanização do platonismo para dizer que o demiurgo e os arcontes são figuras maléficas. E o gnosticismo ele vai, certo? Naquele contexto de Império Romano, de Pax Romana, em que você tinha um intercâmbio de civilizações que nunca se viu, ele resolve se colocar com uma roupagem judaica e cristã. Ele começa a ressignificar, satanizar as figuras da Bíblia. Isso seria o que o pessoal fala que é o sincretismo. Eu pego uma coisa, pego um nome que já existe, boto outro. Pego isso, coloco outro nome.
é como se você pegasse uma coisa e transmutasse em coisa que já existe para as pessoas ficarem mais aceitando. Exatamente. O gnosticismo, como normalmente se entende, ele é um processo sincrético, no qual entra o cristianismo, o judaísmo, mais especificamente o judaísmo alexandrino, do médio platonismo de Filon, que era um rabino muito importante de Alexandria, né, que é o chamado filonismo, cristianismo, filonismo, aspectos do paganismo. Depois entra no meio o zoroastrismo, certo? O zoroastrismo, certo? Quando vai ter uma seita gnóstica da Pérsia, né, chamada maniqueísmo, uma das seitas do gnosticismo, que ela pega todos esses elementos e ainda coloca elementos budistas e zoroastristas, porque o budismo, que já é uma forma de gnose, ele era uma coisa naquela época muito mais difusa do que é hoje. Você sabia disso? Aquela região onde hoje é o Paquistão, Afeganistão, a Ásia Central, aquilo ali tudo era budismo, tá? O budismo, ele foi, é por isso, o budismo ele foi da Índia para a China por meio daquela região ali, então passava também budismo no meio. Aí você junta tudo isso e você coloca essa cosmologia gnóstica de que o mundo material é uma criação de um demiurgo maléfico que prendeu uma divindade espiritual decaída. E o resultado é que você tem uma doutrina que tem um apelo impressionante, porque por esse próprio sincretismo, é uma doutrina que dá para você explicar muito facilmente em todo lugar. Tanto que, no caso do maniqueísmo, em pouco tempo, havia maniqueísmo da Península Ibérica, da África, até a China. Ainda hoje, resta na China um templo maniqueísta. Você sabia disso, Hernani? Existe ainda na China o último templo maniqueísta do mundo. Mas aí, no caso, você pode dizer que no Ocidente, essa forma de gnosticismo é um rio cárcico, que aparece e desaparece várias vezes na história. Claro que o Islã, o gnosticismo também, ele faz um sincretismo com o Islã em muitas seitas islâmicas, né? Mas eu não queria entrar tanto aqui no mérito da questão, mas você tem dentro do Islã seitas esotéricas que muitas delas são tributárias do gnosticismo ocidental, certo? Porque naquela região ali tinha muito gnosticismo. Como o gnosticismo ele é mais compatível com o Islã do que com o cristianismo, muitas seitas gnósticas entraram para o Islã, né? E fingiam ser cristãs, passaram a fingir ser muçulmanas. E esse fenômeno é algo que retorna várias vezes na história. Por exemplo, em plena Idade Média, a Era de Ouro do cristianismo, surge uma heresia gnóstica maniqueísta no sul da França, onde nunca tinha existido maniqueísmo ali, nunca tinha nenhum registro de atividade de seitas gnósticas no declínio do Império Romano, chamada catarismo, que é uma seita que 1000 anos depois, uns 800 anos depois, eu acho, 800, 700, eu não tenho certeza agora, traz de volta tudo o que tinha lá no maniqueísmo atrás, o catarismo, né? Cátaros, em grego, significa puro. A seita dos puros. E que era uma seita que ela era, inclusive, contra o casamento. Mas é interessante que, já nessa época, o catarismo torna-se uma religião influente na cultura. Porque muitos dos trovadores, mas não todos, não vamos cair. Muita gente, muito católico, fica criando mistificação, que todo trovadorismo é cátaro e, portanto, gnóstico. Não é. Mas que o trovadorismo tem uma contribuição desproporcional de cátaros e de gnósticos, isso é fato. E que
A arte, mesmo a alta cultura, mesmo antes do advento do fenômeno da cultura de massa, está com a gnose lá no meio, certo? Isso é fato também. Isso é fato. Com relação à gnose, você vê ela mais próxima do que do paganismo, do satanismo? Porque eu pergunto isso. Inclusive tem gente que relaciona a gnose com a cabala. Eu tô te fazendo essa pergunta porque é o seguinte: recentemente uma pessoa me convidou, falou assim: pô, cara, você devia conhecer a gnose. Foi até engraçado isso, porque os ouvintes vivem tirando sarro da gnose. E aí o cara me convidou pra gnose, eu não podia falar nada, fiquei com vontade de rir. O cara falou assim: você tem que conhecer a gnose é muito bom, é muito bacana, lá a gente é muito positivo, lá a gente tem muitas mensagens de ajuda, muita coisa bacana e tal. E aí eu só dispensei educadamente. Então quer dizer o seguinte, eu tô te falando isso pra você entender que um seguidor deles disse que é uma coisa bacana, do bem, que era muito positivo e que tinha muita ajuda. Você vê a gnose é como o que? É uma espécie de uma igreja, e você vê mais similaridade com o que? Com satanismo, com cabala, você vê mais similar ao que? Veja, todo satanismo é gnóstico. O gnosticismo é um caso especial do satanismo. Por quê? Porque todo gnosticismo ele inverte símbolos. Não, todo satanismo inverte símbolos, no caso, não todo gnosticismo, claro. Né? O satanismo ele inverte os símbolos, os simbolismos universais. E de maneira que eles colocam o que simboliza o bem para significar o mal. E o que significa o mal para significar o bem. Então, todo satanismo é gnóstico. Porque você está rompendo com os simbolismos imanentes à criação. A cabala, ela também é uma forma de gnose, certo? Porque na cabala você tem Bereshit, Bará, Elohim, né? No princípio criou Deus. Bereshit é uma locução de natureza adverbial, no princípio. Né? Bará criou Elohim, Deus. Eles vão dizer que, na verdade, Bereshit é o sujeito da oração. Então, Bereshit, o princípio, criou Deus. Certo? Muito engraçado isso. Né? Ou seja, existe um princípio que está acima do próprio Deus. Então, Deus, na verdade, é um demiurgo. Uma divindade inferior. Aí eles vão, né, dizer que o conhecimento esotérico é a maneira pela qual você chega à verdadeira divindade. E que o Deus verdadeiro é um Deus abscônditos, né? Um Deus escondido. Que aí você piora ainda mais a situação, porque se o Deus é um Deus escondido, quer dizer que o Deus que está na Bíblia, ele é um impostor. E se ele é um impostor, ele é maligno. Né? O que ele está dizendo? Isso é uma coisa que não é, ele está usurpando o papel de Deus. Certo? Então, a cabala é um caso especial da gnose. Gnose é uma doutrina que na história aparece em inúmeras formas. Mas assim, a gnose é uma coisa que a verdade é o seguinte: qualquer pessoa pode um dia cair na gnose. Porque a gnose ela nasce de uma constatação de que o mundo ele é um mundo imperfeito. Que é um mundo que teve uma mácula, é um mundo que ele poderia estar melhor, certo? Isso é verdade, mas ele não é mau. Ele não é um mundo mau. É só você... Eu tenho um amigo da Índia, certo? Doutor em História, em Cambridge, que ele diz muito o seguinte: todo gnóstico, quando ele vê um pôr do sol bonito, ele fica com ódio. Não, o mundo é mau, o mundo tem que ser mau. Né? Mas assim... Existem momentos em que as pessoas pensam que aquele mundo é algo tão ruim, etc., que não pode ter sido criado por Deus, que aquele mundo é um mundo maligno. Às vezes todos nós temos essa intuição. O problema é que cria-se uma doutrina
Isso aí vira uma doutrina que, no fim, tenta dar uma explicação metafísica para isso que é falha, certo? Então você vê Cabala, que ele é satânico, essencialmente. o gnosticismo... Não, o satanismo é um caso especial da gnose, certo? Uhum. Todo satanismo é gnóstico, mas a gente tem formas de gnose que não são satânicas. A cabala é gnóstica também, certo? Existe um overlap entre cabala e satanismo, antes que você me pergunte? Existe um overlap, certo? Tem setores da cabala que são satânicos. Não todos. Não são todos. Certo? Você não pode dizer isso também. Mas existem setores da cabala que são satânicos. Está dando para entender assim? Entendi. Não é que é tudo de ruim. Por exemplo, tem coisas positivas. Você enxerga coisas positivas na gnose. Às vezes da gnose saem coisas positivas e assim, é por isso que Deus permite que ela exista. Né? Deus não permite nada, nenhum mal, do qual ele não possa tirar um bem maior. Por exemplo, tem muita gente. Mesmo que seja uma lição. Não, se Deus só permite o mal, se Deus puder tirar um bem maior. Né? Deus só permite que exista uma doutrina errada, se disso aí ele tirar algum bem disso aí. Qual é? Não sei. Ninguém sabe, né? Por exemplo, existem casos, por exemplo, muitas vezes, né, os gnósticos eles dizem coisas também que são verdades. Muitas vezes por exemplo, às vezes, muito simbolismo de arte sacra, o estudo de arte sacra que você tem hoje em dia, ele veio de gnósticos, ele não veio de católicos, né? Muitas vezes a gnose também tem gnósticos também que tem coisas positivas, né? Tem muita gente que se converte também por meio da gnose, né? O cara tá no ateísmo, no materialismo, aí ele vê lá na gnose, vê lá que a gnose tem refutação a isso aí. Aí, eu vou ser gnóstico. Só que aí depois ele vê que a gnose também é um negócio errado e é uma coisa a ser superada. É um negócio que você tem que perceber em algum momento que aquilo ali está errado. O problema é que muitas vezes, muitas manifestações gnósticas são malignas. Né? Isso você não tem como... A gnose é o mal. Agora, Deus tira algum bem da gnose, Deus tira como ele tira de qualquer mal que existe. Né? Então também... Mas essencialmente é uma coisa que você fica preocupado. Isso é uma coisa que você deve se preocupar. Né? Você deve se preocupar porque você tem uma coisa ali que é bem próxima da mentalidade satânica. O gnosticismo ele não necessariamente é satânico, mas o gnóstico ele tem uma mentalidade, ele ganha uma mentalidade próxima daquela de Lúcifer antes da queda. Que ele acha que pode chegar à verdadeira divindade e se rebelar contra a ordem cósmica. Mas, na verdade, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não vai... Ninguém tem como se tornar um concorrente de Deus. Ninguém pode se tornar um novo Deus. Certo? Não existe isso, não. A grosso modo, você pode dizer que a gnose ela sempre é uma tentativa de você tirar a culpa do pecado original do homem e botar em Deus. Isso é algo que pode realmente passar pela cabeça de qualquer pessoa. É algo que eu tenho que ser sincero. Qualquer pessoa em algum momento pode passar por isso. Prossiga. Quando as pessoas dizem que na sociedade tem vários símbolos que remetem à gnose, símbolos ocultos na cultura, na música, você entende que isso é uma forma silenciosa deles se comunicarem? Você acha que é uma manifestação maldosa? Você acha que é inocente? Como você entende isso? Olha, em primeiro lugar, muitas vezes
os símbolos gnósticos são símbolos que, na verdade, eles conservam, de fato, são símbolos universais, de fato, que a gnose conserva melhor, às vezes. Às vezes você tem um uso gnóstico do símbolo. E às vezes você tem uma corrupção gnóstica do símbolo. Certo? E às vezes isso chega ao próprio satanismo. Você pega o símbolo e dá a ele um sentido oposto ao sentido que ele realmente tem. Você quer tirar daquele símbolo um símbolo, como define a Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções. Você tira dali uma intelecção oposta àquilo que o símbolo realmente é. Certo? E aí é que surge o perigo. Agora, as manifestações da gnose na cultura popular, elas estão presentes e isso ocorre por vários motivos, por vários meios, né? Você me permitiria dizer quais são os canais principais? Por favor. Veja. Em primeiro lugar, isso vem muitas vezes pela alta cultura. Literatura. Isso vem muitas vezes pela literatura, pela música, etc., pela arte, pela arquitetura, a pintura. Muitas vezes o artista vê os símbolos gnósticos e vê as doutrinas gnósticas que estão em alguma coisa da literatura, em alguma coisa da arte, etc., e ali surge uma influência literária. Certo? Esse é um dos pontos em que isso muitas vezes acontece. Por exemplo, muitas dessas conspirações globalistas e similares nasceram, isso e Michael Jones mostra muito bem, de gente que leu em livros projetos sectários. Por exemplo, esse negócio, muita gente se declarou Illuminati e começou a exercer a agenda dos Illuminati quando eles começaram a ver referências, por exemplo, ao plano do Adam Weishaupt, aos Illuminati originais. Não é que haja uma continuidade perpétua. Esse é um dos meios, pela influência literária. O outro meio é o seguinte, pela presença de sociedades secretas que estão inertes na sociedade. Você pode caracterizar isso aí, por exemplo, os Estados Unidos geralmente estão muito bem inseridos. É por isso que os Estados Unidos são um celeiro de seitas, de doutrinas gnósticas. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem uma tradição de que as sociedades secretas são ritos iniciáticos nas quais qualquer pessoa tem que entrar. Elas são, digamos assim, um complemento à religião civil. Para você mostrar que você é homem, para você mostrar que você é um sujeito socialmente, digamos assim, capaz, você tem que se iniciar na sociedade secreta. Os Estados Unidos tem seita para tudo, né? Na faculdade, você só é considerado um bom aluno se você se iniciar em uma sociedade secreta. Chega a um ponto nos Estados Unidos isso, que a Igreja Católica teve que criar uma entidade, ela teve que criar várias entidades, certo? De cavalaria, entre aspas, certo? Como os Knights of Columbus, certo? São os mais notáveis, que use toda aquela parafernália maçônica, porque os católicos estavam assim... essa parte da cultura americana, não posso ser maçom, não posso entrar para nenhuma seita. Então, a Igreja Católica começou a criar entidades. Nos Estados Unidos tem isso, os Knights of Columbus, os Cavaleiros de Colombo, né? Entidades que usam toda aquela parafernália maçônica, toda aquela regalia maçônica, só que num contexto católico. Eu sou o Cavaleiro de Colombo, grau 2, grau 3, grau 4. Isso é um dos vetores. E com muitos criadores de conteúdo nos Estados Unidos, vêm de famílias ricas, eles participam de seitas onde tem lá dentro doutrinas gnósticas. Certo? Aí,
Isso são vetores sociais, muitas transmitidas em família, agendas familiares, agendas, os planos das grandes famílias. Isso também é transmitido por esse meio. Ela pode ser Que transferida... são aquelas famílias que já são faladas aí pro pessoal. Pode falar. Não só elas, mas tem muitas famílias pequenas, onde todo mundo é várias gerações ocultistas. Né? Isso é uma coisa que existe muitas vezes. Uau. Que, segundo os teóricos, não sei se pode dar problema isso aqui falar, mas segundo os teóricos, são eles que mandam no mundo. São eles que mandam no mundo. Mas tem famílias, até famílias normais, gente humilde que é envolvida com isso aí. Eu tenho um primo que ele se casou com uma mulher, certo? Cuja família já está em 2 gerações na sociedade teosófica, que é uma seita gnóstica. Né? Você tem muitas famílias que fazem parte de unidades de ação sectárias, né? E gnósticas. Então, isso é algo que é presente. Então, você tem nesse meio, certo? Agora, inúmeros vetores doutrinários, certo? Por exemplo, uma das razões para a gnose ser algo tão forte nas artes do século XXI e na cultura de massa, por sua vez, é porque muitos roteiristas, cineastas, etc., da cultura de massa, inclusive esses que desenham anime e mangá, são gente que estudou em escolas de arte. E a École Nationale des Arts de Paris, ela se tornou um celeiro de perennialistas. Certo? De maneira que, como ela era, talvez, como a École Nationale des Arts, eu acho, certo? Que a escola de arte mais notável e mais notória do mundo, foi se expandindo por escolas de arte de todo mundo, e quem vai para a cultura de massa é, em regra, pessoas que estudaram belas artes e que precisam se manter, né? No Brasil isso não é muito claro, porque o Brasil não tem esse histórico de escola de arte, né? Eu fiz o meu mestrado no meu mestrado eu fiz em um prédio, né, da UFC, que foi uma tentativa francesa de implantar uma escola de arte no Ceará que não deu certo. Né? Isso é uma coisa que no Brasil você não tem tradição disso. Né? Isso é até um pouco estranho de explicar aqui para nós. Então, mas isso é outro vetor, certo? Cultura acadêmica também. A cultura que você diz acadêmica também pode ter ligação com aquilo que, inclusive quem falava isso era o Olavo de Carvalho. Ele não dizia que os professores tinham sido instruídos para passarem, vai me corrigindo aí, porque nisso eu sou leigo, mas dizia que era o grancismo, que no caso os professores eles já eram instruídos para distorcer a mente dos alunos, porque esses alunos futuramente seriam professores, e assim era proliferado essas ideias perigosas, essas ideias nocivas para a sociedade, vão sendo espalhadas de cima para baixo, numa escala onde o professor já é instruído dessa forma, ele passa para o aluno dessa forma. Amanhã esse professor vai ser professor, amanhã esse aluno vai ser professor, vai ensinar, vai repassar esses preceitos, e dessa forma vai sendo repassado. E eu quero te falar mais uma coisa. Isso, se a gente for usar essa lógica, aí eu acho que faz sentido na perspectiva de que na gnose a gente ouve muito falar que o que acontece é a inversão do certo pelo errado. Então, por exemplo, não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas onde você vê isso, tem gnose no meio. Isso é o satanismo, certo? O satanismo tá aí. Então, mas isso aí não bate se a gente for analisar por esse ponto de vista, não bate com aquela questão. Sabe quando
você aceita o feio ser passado como bonito, o errado ser passado como certo. Sabe aquela permissividade aonde você, aonde, por exemplo, atividades na escola que com funk, você entendeu? Coisas aonde existe essa permissividade do que é feio, do que é ruim, do que não enobrece a pessoa. Não é como se fosse um ritual gnóstico. É como se ela tivesse diluída entre essas pequenas coisas da vida. Eu tô maluco ou quando eu falo tem algum fundo de verdade? Tem algum fundo de verdade. Veja, Santo Irineu de Lyon, junto com Santo Agostinho, foi o maior apologista cristão contra a gnose, contra o gnosticismo primitivo, que é um caso especial notável da gnose. E ele dizia o seguinte no que diz respeito à moralidade da gnose, certo? E do gnosticismo. Os gnósticos, às vezes, pregam a ascese. Asceses em grego significa treinamento, aperfeiçoamento espiritual, a retidão, a virtude. Outras vezes a libertinagem. Mas sempre a confusão. Todo gnosticismo tem tendência a problemas morais e a antinomias morais, certo? Que não consegue resolver facilmente. Vou citar um exemplo. Em regra, o gnosticismo ocidental é antinatalista. Eles acreditam que você deve impedir que a vida se forme e deve muitas vezes até mesmo buscar a morte, porque esse estado de existência é uma coisa maléfica que você não pode perpetuar. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de libertação dessas partículas divinas, dessa divindade interior, é algo que precisa do homem. Então, se o homem deixar de existir, e se eles, especialmente, aplicarem isso aí, na verdade, eles vão estar deixando essa divindade decaída presa lá de eterno. Mas é um negócio no qual ninguém pensou. Certo? Ninguém pensou nisso aí. A divindade vai ficar presa lá na matéria para sempre. Se não tem mais homem, ninguém vai ter conhecimento, então ninguém vai poder libertar essas partículas divinas que estão presas. Ou seja, aí nesse meio surgem seitas gnósticas contra a concepção, surge nesse meio essa questão LGBT, surge no meio aborto, em muitas delas, né? Suicídio. Então, sim, onde você tem gnose, você tem problemas morais. Porque a gnose... E também porque você sempre tem existe, às vezes, lá uma tentativa de você chocar Deus. De você querer se opor à ordem cósmica. E à ordem histórica tal como existe. Então, por isso, toda gnose, embora muitas vezes seitas gnósticas preguem coisas boas em termos de moral, preguem coisas que... Geralmente, muitas vezes elas não pregam coisas que vão contra a lei natural, mas se você for ver, no fim vai dar problema. No fim, aquilo ali vai ser muito inconsistente, muito confuso, e vai gerar inúmeros problemas morais, certo? Então, tudo isso aí que você está me dizendo, e que inclusive a cultura muitas vezes passa, tem sim um elemento gnóstico, certo? Por exemplo, a própria psicanálise, ela é algo que influenciou tremendamente a cultura. Mas a psicanálise, ela tem traços gnósticos fortes. Você tem uma tentativa de busca do oculto como conhecimento interior, que esse conhecimento interior vai libertar o indivíduo da ordem cósmica, e que muitas vezes isso vai acontecer pela manifestação da libertinagem. Por exemplo, o Wilhelm Reich tem aquela ideia lá do orgônio, né, a energia sexual que vai ser liberada pela revolução sexual. Sim, onde a gnose gera problema moral, certo? De todo tipo.
de todo tipo. Certo? Aliás, é uma coisa até interessante, porque é o seguinte: se o objetivo da gnose é o indivíduo, se a salvação dele, a libertação é pelo conhecimento, então não importa nem muito assim como é que o indivíduo vai se comportar. É por isso que isso só piora a confusão. A gnose, em regra, tem problemas morais. Tem problemas morais ali no meio. Isso é. Você fato. parou na parte que você falava sobre na cultura de massa. Aonde você vê gnose na música? Muito claramente, por exemplo, a música atonal. Ela é uma tentativa formal de você ter uma libertação em relação à ordem cósmica. Ela tem esse projeto. O rock and roll, por exemplo, muitas músicas de rock, elas são, na verdade, elas não só têm estruturas musicais que carregam dentro de si mensagens gnósticas, como elas têm ali uma apologia ao simbolismo gnóstico. Por exemplo, Stairway to Heaven, certo? Aquilo certo. ali é uma referência à alquimia gnóstica, certo? A visão Pois é, gnóstica só que da por alquimia. muitos anos foi falado que era uma música para Nossa Senhora. Então não Stairway to Heaven? Não, justamente isso. Não tem nada. Pode até ter uma convergência de simbolismo, certo? Que é o sincretismo que a gente falou mais cedo. Toda gnóstica tem senso. Você tá vendo que interessante, cara? Parece que todos os assuntos se cruzam numa perfeição absurda. Sim. Eles pegam tudo, colocam outros nomes e te entregam. E falam assim, ó, pode ficar tranquilo, isso aqui tá tranquilo, isso aqui tá na paz. Mas o perigo o ponto é o significado oculto daquilo. Exatamente. There is a lady who shows all that glitters is gold. She's buying a stairway to heaven. Na verdade, o que ela está... Existe uma mulher que ela mostra que tudo que sentir é ouro. Ela está comprando uma escada para o céu. Scalacellum é uma metáfora gnóstica alquímica, né? É o processo no qual você liberta o ouro que está presente no mundo material. E aí você tem esse retorno à divindade, esse retorno gnóstico pela divindade. Isso é uma coisa que também está... Isso também existe. Na música, a obra do David Bowie, né, ela tem uma cosmologia gnóstica. Inclusive, o David Bowie, certo? Ele foi um dos que admitiu isso mais expressamente. O David Bowie, certo? Ele dizia quais eram as bibliografias que ele lia, certo? Tem lá livros sobre gnose, certo? Você tem lá aqueles heróis que são heróis decaídos, né? Em grande parte. Inclusive, no caso do David Bowie, né? Ele foi um dos músicos da música de massa a ser mais abertamente gnóstico, certo? Ele mostrava, inclusive, os livros que ele lia. Se você for ver a bibliografia do David Bowie, tem lá livros sobre gnose. Certo? Tem lá livro de gnose. Expressamente, explicitamente. Quero te fazer duas perguntas importantíssimas. Muito tem sido debatido. Inclusive tem um trecho interessantíssimo de um cara explicando. Eu vou tentar localizar esse trecho. Sim. Eu vou tentar localizar esse trecho e colocar nesse programa. Um rapaz que estuda música, estuda mesmo, academicamente música, e ele é evangélico, foi pra África para fazer estudos relacionados a batidas, porque por exemplo, o samba, ele vem da congada. Sim. Então era a congada que fazia aquela batida do samba, né? Fazia os atabaques do samba, dali nasce o samba. E ele foi procurar entender da onde vem essa batidinha do funk atual, que é chamado o funk. Porque o funk agora é diferente daquele funk, por exemplo, que eu e você ouvia lá do Claudinho Bochecha. É diferente. Esse funk de agora, ele é um funk... tem gente que chama de funk ostentação, funk carioca, né, enfim. Por que essa batidinha? Sabe aquela tum-tchá, tum-tum-tchá? E ele foi procurar isso lá.
Quando ele foi na África, ele conversando com tribalistas, ele mostrou aquela batida e foi um consenso entre todo mundo que essa batida, ela é uma batida para chamar entidades. Eu não sei se são... Eu, da minha ignorância, eu não sei se falar pra vocês se são entidades satânicas, eu não sei se falar se são entidades gnósticas. São coisas de outro mundo, que não o divino. Vou colocar dessa forma aqui, porque eu não sei que divindades são essas, mas que... Olha que interessante, veja as coincidências. Que são para promover o sexo e as orgias, as bestialidades. Por que eu tô te falando isso, Matheus? Porque por trás porque quando toca essas músicas, muitos relatam que sentem vontade de fazer diversas bestialidades. Inclusive, nesse programa aqui a gente mexe muito com questão de dependente químico e tal. Tem pessoas que dizem que o funk desperta neles a vontade de beber e de usar droga. Sim. Poderia tudo ser uma grande coincidência se não fosse o fato de que, ao estudar sobre o assunto, esse cara trouxe a questão de que essa batida em loop, como é feito, despertaria nas pessoas coisas que estão além desse mundo. Como é que você entende essa questão de uma música poder despertar o pior na pessoa? A que deuses estão sendo servidos isso? E mais uma coisa pra você importante. Por que esse cara veio levantar essa questão? Porque ele disse que mesmo um funk gospel não seria pra Deus, porque com essa batida despertaria o pior nas pessoas. Eu queria ouvir os seus pensamentos sobre essa questão. O que você pensa sobre isso? Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do púlpito que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô... Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de afro-cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E depois Caramba, você estudou pra caramba também, Estudei, mano. mano. Estudei. Nossa. Eu sou coordenador da EMT em São Paulo. A EMT é uma das maiores escolas que tem no Brasil hoje. E ela tá junto com a School of Rock. Eu sou coordenador lá, escrevi a metodologia da escola. Deu 10 livros com 200 páginas cada livro. Nossa! Entendeu? Então, assim... tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo... Aí ele veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado... Quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando Essas comigo? mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Você tá brincando. Negão, e na África não é macumbinha, não. Na África é magia negra, velho. É pesado. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Claudinho Bochecha. Como que era a dança do Claudinho Bochecha? Você lembra? Não era só aqui, assim, ó? Tinha pornografia na música dele? Não. Só love. Era só isso. Olha, eu te amo. E te quero. Então, um funkzinho de boi. Tinha banda. O robozinho aí. Quando ele falou isso, o que eu aprendi aqui? E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E eles falaram, mano, tem vezes que a gente fica... A casa da minha esposa, por exemplo, do pai da minha esposa, a casa dele tá aqui. Aí na rua de trás tem um centro de Umbanda. O vizinho da frente é um centro de Umbanda.
O da direita é outro centro. Nossa. E da esquerda Nossa. ele é o centro do centro. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra ali. E a minha esposa, quando ela escuta barulho de atabaque, mano, ela fica perturbada. Por quê? Foram anos dormindo e tambor de todo lado, velho. Caraca. E aí eu falei pra ela, quanto tempo durava isso aí, Preta? Ela, ficava coisa de 5, 6 horas, os caras batendo sem parar. E batia de um jeito que tava dentro do meu quarto. Parecia que tava dentro do meu quarto. E aí eu perguntei pro cara, por que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30, os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, Pozan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular. De tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Eu falei, opa. Essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil, é conhecido como a célula rítmica que invoca pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Tum, cá, cá, tum, tum, tas, tum, tá, tá, tum, Caramba, tum, mano, eu não tas. sabia disso Isso não. colocado no funk hoje. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as que alteras, né? Tum, cá, cá, tum, 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 tá, tum, tum, cá, cá, tum, Sim. tum, tá, tum, tum. Quando você escuta, esse que tem esse tum, 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 tá, tum, tum, é só os proibidão. É tipo letra, uma relação Pesada. sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Sacou? É a mesma levada. Faz essa pesquisa. Eu tive que ouvir isso pra pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida aí e escuta. Entendeu? E aí eu falei pro cara assim, mano, então faz sentido. Ele falou, o quê? Eu falei, no Brasil tá muito forte esse lance do funk. A Anitta colocou no Grammy agora. Funk como uma categoria. Vocês viram isso daí? Não. Entrou o funk, virou uma categoria agora no Grammy. Entendeu? E eu falei pra ele assim, faz muito sentido, porque eu conversei com um amigo meu e ele falou que eles têm que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, Claudinho Bochecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Sim. Ninguém aguenta escutar uma música 2 horas. Que já é assim, cara, desde o início. Já tá no grid, Já já. tá, já. Desde o início. Aí você entende o porquê as letras são tão baixas, o porquê a dança é as meninas rebolando, tendo uma relação, basicamente, porque é um bagulho que invoca isso. E é o que eu falo pra galera. Fizeram o tal do funk gospel aí em 2009, Chuta Que É Laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. MC Dentinho é o nome do cara. O MC Dentinho eu conheci quando ele abriu o show dos Travessos, no meio secular. Aí do nada eu vi o cara dentro do gospel fazendo funk gospel. De repente, na cabeça dele, mano, não vou falar que ele é culpado. A Bíblia fala que a gente padece por falta de conhecimento. Certo? Não é isso que a Bíblia fala? E se ele pensou que com o funk ele ia resgatar a galera do morro, é a mesma coisa eu querer trocar a roda do meu carro, meu pneu furou. Vou trocar o step, aí eu vou com uma chave de fenda. Eu vou conseguir trocar? Chave de fenda não foi feita para trocar roda. Tem que ser a chave de roda para trocar. Você acha que não cabe, então, o funk cabe. dentro da igreja? Aquela célula rítmica foi dedicado para isso. Se você fala que vai fazer isso para pegar a galera do morro, quando o cara escutar essa batida, ele vai prestar atenção na letra ou ele vai lembrar do que ele fazia no fluxo? Você entende? A música é um bagulho muito louco. Se eu perguntar para vocês aqui, mano, vocês lembram como que a gente começou esse podcast? Talvez eu falar, a gente falou do Teletubbies, falou do Tiro House e tal. Mas a gente vai ficar buscando informações. Mas se eu começar a solfejar aqui, vocês vão começar a fazer. Isso foi gravado em 1981, mano. Como que a gente lembra de coisas que foi gravado lá na década de 80, 70, e não lembra do que a gente está falando há 1h30, 2 horas atrás? Então a música tem esse poder para pegar o cara, vocês sabem disso melhor do que eu, e leva o cara para outra atmosfera, mano. Música tem cheiro, Tem. música tem memória afetiva. Então, partindo desse princípio, se eu passar a minha vida inteira no fluxo, tendo relação com um monte de gente, e o bagulho... Eu posso estar falando qualquer coisa de Deus, eu não vou prestar atenção. A minha memória vai vir toda aquela bagunça. Então, musicalmente, você crê que é inevitável não ligar uma coisa com a outra? Não tem como. Veja, as músicas, elas geram instintos nas pessoas. Nos termos de Santo Tomás de Aquino.
E nisso elas provocam estados de espírito que não são... A letra, ela é o que menos importa na prática. Né? Porque aquela melodia ela vai gerar em você um estado de espírito. E existem músicas que têm artefatos rítmicos feitos para libertar as paixões do indivíduo. E, de fato, os gnósticos europeus, ou simplesmente as pessoas europeias que tinham ímpetos revolucionários, desde o século XIX, elas gostam dos ritmos africanos por isso. Os ritmos africanos seriam ritmos que, nessa eclosão de pulsão, provocaria uma libertação do indivíduo. A libertação do indivíduo da moral tal como ela é instituída. Certo? Não, e claro que isso aí não é porque os ritmos da África em si sejam per se ritmos degenerados. Não, isso aqui você tem ali uma deturpação e uma corrupção do ritmo africano, como o seu amigo mesmo disse. Certo? É o ritmo africano. Eu não tenho conhecimento de etnomusicologia suficiente para dizer o que acontecia ali. Não tenho conhecimento de etnomusicologia suficiente para explicar o que é qual é o Deus, quais são os deuses que adoram os deuses de que provém as religiões, e nem os povos de que provém esses tipos de batida. Não sei. Certo? Porque o Brasil ele foi dominado por vários... o Brasil, na verdade, os negros que vieram para o Brasil foram, em grande parte, os Yoruba, né? Que os Yoruba eles têm uma religião que tem uma cosmologia muito curiosa, porque é uma cosmologia que nela você tem uma decadência divina. Deus ele vai decaindo, Olorum, que é Deus, até que no fim ele desaparece quase completamente. Você só tem os orixás, o objeto de culto, ele é transferido aos orixás, que são manifestações menores, forças da natureza. Né? São manifestações de Deus, né? Esse Deus primordial que teria desaparecido, né? Mas isso são manifestações que você acredita que são gnósticas? São o quê? Não. Existe lá na cúpula, em quem planejou isso, lá atrás, uma mentalidade gnóstica. Agora, esse povo aí do Rio de Janeiro, que mexe com funk, eles são burros demais. Eles são gente muito burra para ter essa noção. Né? Alguns deles eu sei que tem coisa, por exemplo, o Catra, eu sei que ele estudou Cabala, né, o Mr. Catra. Né, mas, em regra, você não... Isso não é a norma. Né? Os lá de cima têm a mentalidade gnóstica. Agora, os funkeiros, eu acho que o que eles querem mais é a libertinagem e o dinheiro do que exatamente servir a agenda dos gnósticos. Né? Aliás, apesar de que você tem o seguinte... O Brasil, ele é um país onde, aliás, em regra, no mundo inteiro, os produtores musicais, mas especialmente o Brasil, são pessoas muito inteligentes e muito elitizadas. E cujo domínio ele não acaba. Os produtores continuam tendo poder pelo resto da vida na indústria musical. Não sei quais ideologias tem aí. Com certeza, estou ciente de que existem ideias gnósticas e iniciações sectárias em muitos produtores musicais americanos, ingleses, alemães, isso eu estou plenamente ciente. Né? Eu sei, inclusive, que você teve muita seita no meio disso, muita heresia, muita coisa ruim nesse meio musical. Agora, mas você não pode achar que os mais baixos estão nisso aí também. Você nunca pode cair no erro,
inverso de achar que tudo é gnose, que tudo é tanto, que tudo é ruim. Né? Quando você faz isso aí, você tem a falta de discernimento. E aí é um mal horrível. Um mal horrível. Existe problema para quem escuta, além desse problema que eu te falei, tira essa questão à parte sobre a pessoa ter despertado coisas ruins. A parte disso, existem coisas ruins para quem escuta músicas com mensagens subliminares? Ou você acredita que o problema é só ideológico? Em muitos casos pode existir. Pode existir sim, por exemplo, existem músicas que têm mensagens subliminares que elas não vão afetar o indivíduo a não ser que ele use drogas. Outras vão afetar o indivíduo mesmo de qualquer jeito. Você tem músicas hipnóticas que elas projetam a letra para uma pessoa. Claro que tudo isso é condicionado à capacidade de alguém de entender aquela letra, né? Por exemplo, no Brasil ninguém quase entende música mundial, né? Mas, na verdade, se você for ver bem, o que acontece é que você tem sim muitos meios de controle social, muitos meios de hipnose que estão bombardeando o indivíduo o dia todo e todo dia. Isso existe. Isso ocorre por mensagens subliminares? Sim. Isso ocorre sim. É um dos meios. Isso existe. Você pode ter certeza disso. Não tem dúvida. Prossiga. Filmes. O que você sabe sobre mensagens gnósticas em filmes? Tem muito. Tem muitos diretores que eles são especialistas em gnose, né? David Lynch, por exemplo. Né? Mas assim, em regra, o Matrix, por exemplo. O Matrix ele foi um filme que ele popularizou esse negócio de gnose, gnosticismo. John Carpenter, aquele filme do John Carpenter é tudo gnose. A gnose, ela existe. É mesmo? É. Eu adoro John Carpenter, que droga. Mas tem muita gnose na obra dele, né? Aquele filme Eles Vivem é gnose pura, né? É bom diretor. Por que o negócio é gnose? Mas não é pra denunciar? Não, ali você tem uma cosmologia gnóstica, né? As pessoas vivem num sonho, né? Tem ali um negócio gnóstico. Claro que nisso aí tem coisas boas, né? Você não pode. Porque é uma obra gnóstica. Quer dizer que ali não seja bom e que ali não tenha nada de bom? Claro que não. Você só tem que fazer o discernimento. Tem coisas gnósticas que dá para você tirar. Agora, tem bem menos em filme ocidental do que... Tem mais até no cinema europeu do que no americano. Por exemplo, a obra do Luiz Buñuel, em grande parte é uma obra gnóstica. O cinema do Luiz Buñuel, né? O cinema de alguns caras da Nouvelle Vague é gnóstico, certo? Tem traços gnósticos. Mas assim, essa cultura pop, videogames, anime, desenhos animados, aí é que quadrinhos, né? Aí é que a gnose revela ter um meio mais propício mesmo, que é o seguinte: isso aí são meios onde tem uma quantidade desproporcional de estudantes de arte. E estudantes de arte que não conseguiram emprego. E como a escola de arte ela é um ambiente permeado por gnose, muitas vezes eles pegam isso aí. E também tem outra tarefa que é o seguinte: é porque o desenho, qualquer forma de desenho, permite melhor a expressão de ideias abstratas do que a fotografia e, portanto, o cinema. Então, muito do que se faz em audiovisual, em animação, é gnóstico. Certo? Especialmente nesse domínio de anime e mangá, que parece que esses caras aí de anime e mangá, você até o sotaque, mas eles dormem com livro de gnose embaixo da cabeceira. É impressionante.
Porque quase todo mangaka, diretor de anime, ele é originário da escola de arte, né? Quase todos eles são estudantes de belas artes. Alguns, certo, dos mais velhos, são estudantes de medicina, porque antigamente a medicina também você tinha que fazer desenho, né? Hoje isso não existe mais. Hoje isso não existe mais. A medicina ter desenho não tem, né? Não tem isso aí. Certo? Mais filmes que você lembra? Mas o cinema tem pouco, né? Por exemplo, a obra do Alain Resnais, em grande parte gnóstica. Né? Mas o cinema europeu com o americano. O cinema americano não tem tanto problema assim, né? Aliás, você vê aquele negócio gnóstico, não tem problema em si, né? Só isso aí não é problema. Você tem que... Aliás, é até importante para você entender como pensam as pessoas, como pensa o mundo. Tá? Quando vier uma pessoa e ficar falando no seu ouvido muito de negócio de paz, de amor, lógico, paz e amor são muito importantes, né? Esse é o meu ponto. Só que sempre que vem colar Gardenal falando pra mim de paz, de amor, que tem que amar mais, geralmente eu vejo nele uma pessoa, se não mal intencionada, uma pessoa perigosa. Vale lembrar você que, por exemplo, eu vou censurar isso que eu vou dizer, mas vale lembrar você que, por exemplo, não, acho que nem precisa comentar sobre isso. Quando o cara ele é abobado e tudo, ele diz muito que toda forma de amor é aceita. Então, por exemplo, na lógica dele, do gênio, então pedofilia tem que ser aceita. Então, na lógica desse gênio. Sempre que eu vejo esse discurso de paz, de amor, as pessoas que ficam com esse discurso, eu vejo essa maldade. Você também nota isso? Maldade e burrice. Quem fala muito em amor é complicado, é estranho, né? Aí é que tá o perigo, né? Quando alguém fala muito em amor, fala muito em temos que amar todo mundo, né? Opa, cuidado, né? Cuidado, porque muitas vezes o amor ele é uma das coisas mais usadas, acho que ele é a coisa mais deturpada que existe, o amor. Eu acho que não existe nada que seja tão deturpado quanto o amor. Não existe nenhuma ideia que seja mais deturpada que o amor. Inclusive de orientações gnósticas, né? Porque um dos vetores principais da gnose é a ideia de que o Eros tem um papel redentivo, né? Você pode matar por amor, você pode fazer o que quiser por amor, você pode abortar por amor, você pode fazer eutanásia por amor, né? Isso aí são coisas que infelizmente existem. E é um ótimo sinal de que você deve evitar alguém, né? Se alguma pessoa vier dizer faça isso por amor, cuidado. Cuidado, tome mais cuidado ainda quando alguém Porque é um discurso que engana fácil. Engana fácil. E mais cuidado ainda quando alguém disser que eu estou fazendo isso por amor a você. Cuidado, meu amigo, cuidado. Qualquer pessoa que fale em amor é perigosa, certo? Até mesmo porque o que conta são as atitudes. Conta as atitudes. Conta são as atitudes, né? Quando eu penso nisso, quando eu ouço alguém falar muito em amor, a primeira coisa que me vem à cabeça, né? São aquelas estrelas de safira da DC, né? Que ficam fazendo maldade, falando o amor, eu faço isso pelo amor. Primeira coisa que me vem à cabeça, né? Ô, Matheus, pra gente entender agora sobre a deturpação, aonde você vê claramente que a gnose impactou na cultura brasileira, na cultura de massa brasileira? No Brasil, o principal vetor para a gnose na cultura de massa e na cultura popular foi o espiritismo, certo? O espiritismo ele é uma doutrina gnóstica que só fez sucesso no Brasil, para falar a verdade, né? Porque no resto do mundo ele desapareceu. Ele se enquadra nessa tradição de espiritualismo eclético francês, né? As tentativas de estudo científico da alma, etc. E aí nisso entram seitas gnósticas, entram aspectos gnósticos. E
o espiritismo ele influenciou muito certos pontos da cultura brasileira de massa. Por exemplo, quantas novelas espíritas não foram feitas? Quantas novelas espíritas não foram feitas, né? Aliás, sejamos sinceros, nisso você pode dizer que em outras coisas, por exemplo, o espiritismo foi um agente muito forte da liberação sexual no Brasil. Mas uma coisa que você deve notar é que, por exemplo, o espiritismo ele teve uma função até que ele conseguiu criar um pouco de originalidade, um pouco de mais abstração do que virou a mídia brasileira. Porque a mídia brasileira, em um certo momento, virou uma coisa assim que é quase que exclusivamente limitada à ironia, ao nível irônico, ao mimético baixo, ao homem ordinário, ao homem medíocre. Ficou aquele negócio que não sai de sair. E o espiritismo, eu percebo que em muitas partes a influência dele na cultura até que trouxe assim uma renovação ao cenário cultural brasileiro, certo? Eu até vejo isso. O espiritismo trouxe certa renovação ao cenário da cultura de massa brasileira, né? Sim. Mas como o espiritismo é um negócio difícil de defender, então não dá assim para você. Ele acabou gerando muito mais mal do que bem, né? Aconteceu isso. Meu irmão, questão polêmica, maçonaria, Rosa Cruz, você entende como gnose? Gnose. No caso da maçonaria, ela não começou como uma seita gnóstica, ela começou como um culto, né? Um conjunto, certo, de iniciações de ofício, né? Que não tinham um componente gnóstico, e sim na questão da iniciação dos símbolos, o entendimento dos símbolos, o entendimento do cosmos, né? A construção das catedrais, que no caso era para o serviço de Deus, só que eles, com o tempo, isso penetrou começaram a penetrar nesse ambiente doutrinas sectárias gnósticas, né? Ela virou o que é hoje. Mas no início ela não era uma coisa gnóstica per se. Existem setores da maçonaria que, pelo contrário, têm um panteísmo imanentista. É o que se chama de maçonaria vermelha, maçonaria francesa, né? Mas hoje em dia, em regra, a maçonaria é gnóstica. Mas no caso do Brasil, tem uma ressalva que é o seguinte. No caso do Brasil, a mesma coisa que o funk, a maioria dos maçons não faz ideia nenhuma, ideia zero do que é doutrina maçônica, do que é simbolismo maçônico, do que é nada disso. A maioria dos maçons do Brasil está lá para ganhar dinheiro, certo? Porque sabem que se você vira maçom, tem um emprego garantido para você, certo? Tem um emprego garantido para você. Eu já conheci maçons... ascensão financeira. Não é verdade? Eu já conheci maçons que eles não sabiam que existiam doutrinas esotéricas na maçonaria. Eu perguntei, mas por que é que você entrou? Eu entrei para ganhar dinheiro. Lá é só para ter contato. Mas e a doutrina esotérica? Você não sabe o que é? Não sei não. Não. Você é de qual grau? Não saí do terceiro, não. Então, mas tem às vezes o cara que é de grau alto e que não sabe. Não sabe isso aí. Então, na prática, assim, hoje em dia, certo? Até do fato de que alguém é maçom, é meio complicado você presumir que o sujeito seja gnóstico, né? Porque não só no Brasil, no mundo inteiro também, né? A maçonaria tá... Agora, que existem lá dentro grupos gnósticos, existem. Que a doutrina maçônica genérica, que a forma genérica da doutrina maçônica é gnóstica. É gnóstica. Certo? Não tem problema. Então eu vou tentar de outra forma, cara. O que não é gnose? Amigo, o que não é gnose é simplesmente... gnose é só um fenômeno restrito, né?
O que não tem uma crença Não, na não, ideia qual de igreja não é? Qual igreja você garante que não é a gnose? católica, Qual coisa você garante que não é? católica eu posso garantir. Esse que programa não é gnose, por não é exemplo. gnose, né? O meu canal não é gnose, a igreja católica não é gnose. Muitas religiões, as religiões mais sérias, judaísmo, islamismo, não são gnose per se, certo? As religiões mais sérias, você não pode dizer que ela é agnóstica por si. Tem gente lá dentro que é agnóstica. Certo? Por exemplo, o judaísmo, ele per se é agnóstico? Não, mas tem lá dentro um judaísmo esotérico que é agnóstico. Que é o majoritário, por sinal. Né? Islamismo, ele é gnose per se? Não é, mas tem lá dentro seitas gnósticas operam lá dentro do Islã. De maneira que é muito complicado assim você querer dizer que ali não tem a gnose. Na própria Igreja Católica, que é o grupo mais oposto à gnose que tem, você tem grupos lá dentro que são gnósticos. Certo? Inclusive, a infalibilidade papal foi escrita por um sujeito que foi preso pela Inquisição por heresia gnóstica. Né? Ou seja, tem na Igreja Católica também, tem pessoas que são gnósticas. Agora, você vai investigar o que é e o que não é, e separar o joio do trigo. Né? Entendi. Meu irmão, para caminhar para o final, eu queria saber se pode ser que tenha ouvintes que estão, de alguma forma, contaminados com o gnosticismo ou que são gnósticos sem saberem, primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria ouvir você falar sobre as pessoas que estão mexendo com esses rituais e fazendo, né, esses pactos com entidades em troca de bens financeiros, melhoras e tal. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Então eu queria saber se pode ter ouvintes que estão contaminados e não sabem, e eu quero saber sobre as pessoas, a sua opinião sobre as pessoas que estão fazendo esses rituais, essas coisas já de forma proposital para tentar ganhar alguma coisa. O que você pensa sobre isso? Sim. Você tem ouvintes que eles são gnósticos e que não sabem disso. Tem muitas pessoas. Em quase tudo está. Olha, muita gente tem doutrinas gnósticas e não entende. Por exemplo, outro dia eu ouvi um velhinho dizendo, né? Olha, na verdade não existe um Deus. Existem dois deuses. Um é bom e o outro é ruim. E o Deus do Velho Testamento é ruim. O do Novo Testamento é bom. Né? Esse tipo de coisa. Outro dia eu vi um velho dizer, porque os astros têm lá um negócio que é ruim. E o que é bom está embaixo da terra. Existe isso também. Certo? Muita gente tem doutrinas gnósticas que nem sabe, né? Que sabe. Muita gente. E a segunda coisa, sim, tem pessoas que elas recorrem a potências malignas para se sobressair. Elas buscam um recurso oculto ao demônio. Né? Flectere si ne que eu supero, aqueronta movebo, né? Se os céus não me ajudem, moverei o Zaqueronte, o rio do inferno. Né? Moverei o Zaqueronte, o rio do inferno. Então existem pessoas que fazem isso, sim. E isso não é bom. Isso é uma coisa que... Isso aí você tem, inclusive, muitas vezes, sacrifícios humanos. Certo? E pior é que tem gente que faz isso aí. Tô até conversando com um amigo meu, né? Tem gente que faz sacrifícios humanos e acha que isso aí é uma forma de espiritualidade superior, esotérica. Né? E cuidado que o Brasil, ele é, depois dos Estados Unidos, o país do mundo que tem a maior proliferação de seitas. Você tem coisa estranha em todo lugar. Né? Tem coisa estranha em todo lugar. Não tem pra onde correr, então. Coisas... Você vê perigo nisso?
Sim. Sim, claro. Claro, sim. Se você tem pessoas que até fazem sacrifícios humanos, matam gente, nesse contexto, claro que você tem problema nisso. Claro que existe um problema nisso aí. Claro que existe. Meu irmão, acredito que falamos todos os temas. Foi bem explicado como a gnose opera na cultura de massa. Eu queria pedir, por favor, para você dar suas últimas palavras para os ouvintes, para que eles fiquem ligados a próxima vez que eles ouvirem uma música ou que eles verem um filme, podem estar sendo manipulados. Por favor, seus últimos recados. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês, certo? Por estar aqui, pela oportunidade, por vocês terem me visto. Eu peço que todos vocês se inscrevam no canal, que é o Cicathlon. Eu peço que todos vocês deem um like, certo, aqui nesse vídeo, que se inscrevam lá no meu canal, porque eu trato muito desses assuntos. Mas é o seguinte, veja. A principal maneira de você não ser manipulado e de você se libertar de toda a gnose é você entender que o mundo, embora ele às vezes seja algo estranho, embora haja coisas que nós não entendemos, ele não é um mundo mau. Ele é um mundo bom. E ele é uma criação de Deus. E que, como toda criação divina, ele é algo bom e digno. Muitas vezes, nós é que criamos o mal. E a rigor é o ser humano quem cria o mal, geralmente, no mundo. Isso é fato. E vocês devem entender o seguinte, que apesar disso, apesar de haver pessoas ruins, o mundo não é mau. A maldade não está no mundo. Se vocês entenderem isso, vocês não vão ser manipulados pela gnose. O mundo é bom. O mundo é bom. Certo? O mundo é bom. O mundo é uma coisa boa, ele é a criação de Deus. Se vocês tiverem isso em mente, os problemas vão ser resolvidos. Agradeço profundamente pela oportunidade, seu Hernando. É isso aí, Matheus. É isso aí, ouvintes. E falou! Tchau, pessoal. Tchau.